Olá, pessoa humana. Me chamo José Carlos Cartano Filho e sou o diretor de desenvolvimento da Eleven Treinamentos. O vídeo que você assistirá em instantes está na nossa trilha de comunicação não violenta, um dos temas mais solicitados para os nossos treinamentos no sentido de evitar comunicações ruidosas e agressivas. Não conhece? Então confira e confira também a trilha de comunicação não violenta que está contida na Eleven Flix, nossa plataforma de streaming, e na Eleven Academy, nossa universidade corporativa. Bom vídeo e até mais. Não há como falar em comunicação não violenta sem falar em gestão de conflitos, e na abordagem que teremos adiante ficará ainda mais claro que boa parte dessas contendas são causadas muito mais pela forma como expomos as nossas ideias do que propriamente pela diferença de opinião entre nós e as outras pessoas. Com base nesta premissa, o psicólogo Marshall Rosenberg desenvolveu o conceito de comunicação não violenta, ou CNV, voltada a desenvolver dentro de um processo que visa estimular a compaixão e a empatia. Por esse motivo, a comunicação não violenta é também conhecida como comunicação empática. Por mais que muitas pessoas, por desconhecerem o conceito, pensem que se trata de uma teoria recente, a comunicação não violenta surgiu na década de 1960, visando tornar escolas norte-americanas mais receptivas a brancos e negros e a consequente diminuição, ainda que gradual, do preconceito racial. Reforçando a capacidade de ouvir sem julgar a outra pessoa, a teoria teve grande importância na mediação de conflitos entre professores, alunos, funcionários e a comunidade no entorno das escolas, em período de grande criticidade nos conflitos raciais norte-americanos. Contudo, estima-se que todo o escopo de trabalho voltado à comunicação não violenta tenha tido início na infância de Rosenberg, permeada por episódios em que foi vítima da comunicação agressiva. Ao chegar em idade universitária, optou por cursar psicologia e, entre idas e vindas dentro da profissão, em 1961 conquistou o título de PhD em Psicologia Clínica pela Universidade de Wisconsin e teve como seu mentor ninguém menos do que Carl Rogers, um dos mais renomados psicólogos do século XX. Contudo, foi apenas bem mais tarde, em 2006, após ser aplicada com êxito por décadas em mais de 60 países, que o conceito foi transformado em livro com a obra Comunicação Não Violenta, Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. De acordo com Rosenberg, a comunicação não violenta parte do princípio que todos nós somos naturalmente compassivos, ou seja, capazes de exercitar a compaixão de modo automático. Além disso, menciona que as estratégias violentas, sejam verbais ou físicas, são aprendidas, ensinadas e apoiadas pela cultura dominante. Ao falar em cultura dominante, Rosenberg toma como exemplos ambientes que estimulam a competitividade e a dominação, além da agressividade, e afirma que em ambientes dessa natureza há uma tendência maior em nos comportarmos violentamente, visto que diante desse cenário o mais comum é que as pessoas ajam de modo negativo, tentando se defender e mascarar as suas falhas e pontos de melhoria. Ao contrário, tendemos a agir com generosidade em ambientes acolhedores e cooperativos. Além disso, uma de suas bases é trabalhar com a aceitação das vulnerabilidades, já que este é um dos principais modos de gerar empatia. Quando citamos comunicação não violenta, ou CNV, como também é conhecida, falamos em um modo de comunicação que envolve atos de acolhimento das necessidades do outro, da percepção do que o outro está comunicando com aquela agressividade, ou o cinismo, a indiferença, o sarcasmo, dentre tantos modos violentos de comunicação. A teoria dominante da comunicação não violenta também traz em sua base que, ao menos em tese, ninguém gosta de estar em constante atrito com os outros. Considera-se comum que por trás desses comportamentos haja uma dor muito grande que a pessoa por vezes tenta mascarar e que acaba por resultar em meios não eficazes e respeitosos de comunicação. Um dos mandamentos mais importantes da CNV é exercitar a capacidade de se expressar sem julgamentos e sem classificações de certo e errado, que buscam vencer um debate com o interlocutor e provar que um ponto de vista está certo.
Cá entre nós, uma das coisas que mais vemos por aí. Pessoas querendo impor seus pontos de vista às outras. Muitas vezes não ouvimos a opinião do outro para compreendê-la, mas apenas para podermos contra-argumentar em um duelo sem fim. Uma ideia da comunicação não violenta é, ao invés de acusar o outro por atos com os quais não concordamos, dizer como nos sentimos diante deles. Ao ser chamado de violento, egoísta ou agressivo, o outro tende a se defender, justificar-se ou culpar fatos ou agentes externos. Entretanto, se dissermos que ficamos tristes, angustiados, chateados ou nos sentimos desrespeitados diante de certa atitude, mostramos ao outro a nossa humanidade e as consequências de suas ações, possibilitando, eventualmente, uma aproximação. Ao explicarmos o que sentimos, possibilitamos ao outro rever suas atitudes, para não nos magoar, além de oportunizarmos que ele fale sobre as emoções que o levaram a praticar certas condutas. Talvez você esteja pensando agora: nossa, Carturan, que bacana, hein? Muito legal, muito fofinho, mas é porque você não conhece o fulano e então se lembra de alguém ou de algumas pessoas que convivem com você e que praticam a comunicação violenta. Pois bem, lembre-se sempre, comunicação é um processo bilateral ou plural e requer de todos os envolvidos treino, preparo e disposição para que se torne algo saudável. Pode parecer também, num primeiro momento, que a CNV nos leve a nos calar diante de ofensas ou agressões, mas é justamente o contrário. Ela é totalmente fundada na comunicação honesta e transparente, que não se limita aos fatos analisados sobre a nossa ótica. Por exemplo, você me deixou esperando por horas, mas foca nos sentimentos. Por exemplo, eu me senti desrespeitado quando você não apareceu. O objetivo é sempre criar um ambiente menos hostil e mais favorável ao entendimento. Posteriormente, traremos mais exemplos práticos da aplicação da comunicação não violenta.